Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Já que você está em pé, pega a sua Bíblia e vamos ler um pouquinho o texto sagrado. E logo em seguida estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Evangelho de São Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 10. E depois, todos acharam? Quem achou, diga amém. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Toda a igreja, o 2. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Vamos agora ler versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Meus amados, fizeste bem em vir à casa do Senhor nesta noite. E aqueles que estão nos visitando, desculpa não ter o privilégio de estar presente no momento da apresentação, mas quero te dizer que a partir de hoje você faz parte desta congregação. Não precisa ninguém te convidar mais. Seu lugar está aqui. Não estou dizendo com isso que você é membro da igreja. Não. Estou dizendo com isso que se você quer ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus, não precisa ninguém te convidar. Você já pode vir direto e sentar em qualquer cadeira que você quiser. Seja sempre bem-vindo e é uma honra para nós comungar com pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Nós temos essa palavra como verdadeira, única, incomparável, que merece ser obedecida, que merece ser vivida. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ainda que leiamos algo e não entendamos, ela não deixa de ser
a palavra de Deus. E ainda que alguns queiram falar sobre ela e dizer que não existe isso, é contradição, é mentira, é muita conversa, ela continua sendo a palavra de Deus. E o que fazemos aqui na igreja, pastor? Nós simplesmente estudamos a palavra de Deus e procuramos ter uma vida pautada na palavra de Deus. E para hoje esse texto foi separado por Deus para nos trazer algumas verdades sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Cristo está envolvido nesta passagem. São Lucas, um médico amado de Jesus, que muito serviu ao reino dos céus. Ele escreveu com muita diligência, procurando pôr em ordem todas as coisas segundo ele, procurando pôr em ordem todas as estruturas das inúmeras vezes que Jesus falou ao povo. Ele narra quando Jesus chama 70 pessoas para pregar. Pregar o quê? Pregar que o reino de Deus estava chegando para os homens. E o reino de Deus sempre não existiu? Não. Deus, ele sempre existiu. Ele é o princípio e o fim. O homem fazia parte do jardim do Éden. E estava com Deus e andava com Deus. Mas pela desobediência veio o pecado. E a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte. E todos os espíritos, todos nós espíritos, somos espíritos, estávamos condenados a nos aprisionarmos com a morte. Simplesmente por conta da desobediência. Quando nos afastamos de Deus, quando desobedecemos a Deus, trazemos sobre nós um peso muito grande. Um distanciamento de Deus. Mas do outro lado, existe um Deus amoroso, justo, fiel. Nós somos criaturas, não somos o centro da criação, somos criaturas de Deus. Ele tem muito mais do que nós, do que o que vemos, do que o que sabemos, do que o que existe. Fazemos parte de um projeto de Deus. E a humanidade, o homem que Deus criou, está em processo de recuperação do tempo perdido, das ações perdidas, da restauração da desobediência, do pecado e do livramento da morte. Hoje estamos no século 21 e estamos participando do caminhar da humanidade. E o caminhar da humanidade não tem como ponto principal as novas descobertas da mecatrônica, da ciência, da medicina, do espaço. Não. O ponto central do século 21 é a aproximação do dia em que Jesus Cristo dará um ultimato a toda a redenção da humanidade. Com a sua segunda vinda, em buscar aqueles que acreditam nele, ressuscitar os que morreram com ele e iniciar a segunda etapa para a restauração completa desta terra. Esta terra será totalmente restaurada. E as almas e os espíritos que veio de Deus e voltarão para Deus, os que quiserem acreditarem e viverem com ele, serão eternos para a vida posterior à morte. E aqui, um grande desejo de Cristo é que o maior número de pessoas conheçam que Ele é o Salvador, que Ele é o prometido, que Ele é a relação entre Deus e o homem. Não tinha como o homem encontrar a salvação, sabe? Não tinha. Porque o homem, ele não consegue encontrar por si só a pureza. Ele não consegue. E o espírito do homem está fadado ao homem, ou seja,
o tempo que ele passa na terra, ele precisa descobrir como voltar para Deus. E esta é uma problemática que todo homem tem que enfrentar na terra. Aqueles que pensam que a vida acaba aqui, acaba com o corpo quando tomba, às vezes tomba cedo, às vezes tomba em idade avançada. Não, meu querido, esse corpo, ele é corrupto. Esse corpo, ele é um corpo que está se estragando desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você nasceu, seu corpo começa a se estragar. E ele vai se corrompendo até que lhe falte forças para caminhar, respirar, andar. Por mais que um ser humano não tenha nenhuma doença, aparentemente, o corpo. É interessante isso, não é? É um dos mistérios que a ciência não consegue descobrir. Porque é que é concebido, nasce, aquela criança bonita. Na verdade, quando nasce, parece uns ratinhos. Mas depois vai ficando bonito. Meus filhos, os 3, quando nasceram, pareciam uns ratinhos. E eu em cima, né? Para ninguém trocar. Patrícia lá, dopada, e eu em cima, né? Para ninguém trocar. E a enfermeira, tá com medo, pai, de trocar? Tô com medo, sim. Tô com muito medo. Por isso que eu tô aqui olhando para você e vou lhe seguir até você botar a pulseirinha e me entregar. Então, diante dessa circunstância, esse corpo, essa criança bonita, sadia, uma pele que a gente passa o dedo assim, tá pele limpinha. Não é? Os dentes quando nasce, depois cai, aí nasce os dentes fixos, dente bonitinho sem cárie. Os olhos bonitos, as unhas, tudo bonito. Mas depois de 90 anos, os dentes estão tão lindos. A pele que você passa assim, o dedo não consegue ir para frente, porque engancha. E o mais não vou dizer. Porque pode ser que alguém pense que eu estou perseguindo os idosos. Por quê? Por que esse corpo está morrendo? Você já percebeu isso? O corpo está morrendo. Ele está morrendo. Morrendo, 100 anos. Eu tenho uma tia de 102 anos. Família da minha mãe, do meu avô. Família muito resistente. Meu avô morreu com 98. Minha tia, irmã dele, solteira, está com 102 anos. Está lá. Comenda do Leão, Poço. Está lá. 102 anos. Mas o corpo está morrendo. Está se estragando. Está se debilitando. Está se enferrujando. Está perdendo a mobilidade. A mente dela já não consegue dizer permanecer lúcida todo o período do dia. Dorme, come, está tranquila, fica cheirosa, não consegue tomar banho mais só. Benedita de Moraes é o nome dela. E está morrendo. Se você se apega no seu corpo, que hoje é belo, sua mente que é veloz, sua boniteza e sua beleza, você está investindo num mau negócio. Você está comprando aquelas pirâmides. Vai estourar. Quem já participou assim dessas pirâmides aí, as novas, que geralmente deram certo? Ainda está valendo? Hã? Então o seu corpo, ele está morrendo. Você não pode apostar no seu corpo que ele vai ser tudo. Você não pode viver em prol do seu corpo que ele vai ser tudo, porque você está se agarrando em algo que está se acabando, que está morrendo, está perdendo a validade. E isso, de forma normal, imagine coisas que podem acontecer com as nossas vidas que retiram esse corpo do plano da existência e ele tomba, vai para um caixão, é enterrado ou cremado, ou às vezes nem se encontra. Ou é comido de bicho, animais devoram, são espatifados, explodem, não serve mais para nada. Este corpo, ele está fadado. Mas eu queria te contar outra história. Você é espírito.
Deus é espírito, diz a Bíblia. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. O que é que você veio fazer aqui hoje? Alimentar seu espírito. Você alimenta o corpo, mas você já sabe do segredo que eu abri seus olhos. Você já sabia disso. Mas só para te lembrar, teu corpo está caindo. Por mais que você seja a miss do momento, daqui a uns dias, você não vai ser mais miss de nada. Mas o teu espírito, ele está vivo, pulsando, querendo novas descobertas, voltar para o Criador, viver a vida eterna, uma vida de um movimento intenso, muito mais intenso e incomparável com esse movimento aqui terreno. E esse espírito precisa achar a porta. É por isso que ninguém na terra ousou dizer o que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá, se salvará, encontrará alimento espiritual e terá vida eterna. Essa é a grande diferença de pregarmos Jesus e de pregarmos qualquer outra situação. É que não há garantia nos outros de que haverá vida eterna. Porque eles não são os fornecedores das peças que estão faltando na sua vida. Só existe uma fábrica de vida eterna. Só existe uma fábrica que trabalha com as peças que vão levar você à vida eterna. E ela se chama o Reino de Deus. E Jesus aqui, quando ele veio com um propósito: abrir a porta para que todo o espírito pudesse entrar. Quando ele morreu na cruz do Calvário, foi o preço que ele pagou, foi a porta que ele pagou, o sacrifício de sangue para expiação do pecado. E a Bíblia diz que ele desce às extremidades aonde todas as pessoas que morreram antes de Jesus estavam lá. Todos os espíritos estavam lá. E a Bíblia diz que ele prega, fala a mensagem de Deus, a mensagem dele, o que ouviu do Pai, para todos os espíritos que estavam aguardando o que é que vai acontecer. E a Bíblia diz que ele leva os espíritos com ele. A Bíblia diz uma mensagem que talvez você que não leia a Bíblia, talvez você não entenda assim essas palavras um pouco mais difíceis. Ele leva cativo o cativeiro. E a partir de agora o inferno e a morte entregam a chave a Jesus. Quem comanda o inferno e a morte é Jesus. Mas pastor, que história é essa? É uma história que começou lá no Jardim do Éden. É que Deus, meu querido, ele não é mágico. E você sabe que toda mágica, na verdade, é uma ilusão. Deus não é ilusionista. Deus é construtor. Deus é Deus. E ele vem construindo o caminho da humanidade até chegar aonde nós estamos aqui, fazendo aqui hoje. E aí, no afã de querer alcançar o máximo de pessoas possíveis, Jesus, ele vem e escolhe 70 discípulos. 70. E depois designou o Senhor ainda 70. E de 2 em 2, 35 grupos de 2 pessoas, Jesus mandou: saiam por aí dizendo que chegou o reino dos céus, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados para se encontrar com Deus. E quando encontrarem pessoas dominadas pelos antigos anjos, que eram anjos, mas com Lúcifer caiu e viraram demônios, e são aprisionados por esses demônios, expulsem esses demônios, resgatem a mente da pessoa que está aprisionada com o demônio, tire o demônio dela, expulse o demônio delas, para que elas de sã consciência possam reconhecer que a verdade está sendo pregada, aceitarem a verdade e terem a vida eterna.
Também se encontrar algum enfermo, achando que a vida não serve, que é difícil, que não existe Deus, que ninguém liga para essas pessoas, cure a enfermidade. E quando elas perguntarem como é que isto aconteceu, Deus fez o reino dele chegar. E isto é só para dizer que ele chegou. Aceite ele como Salvador. E se encontrar alguém cego, orem para que a visão seja restabelecida. E quando ele perguntar como foi que foi feito isto? Foi feito isto exclusivamente para que você entenda, e os outros, que o reino de Deus chegou. E por que isso? Porque o profeta Isaías, antes de Cristo, mais ou menos uns 500 anos antes, ele profetiza que quando o Messias aparecer, ele vai pregar para os pobres, ele vai curar os enfermos, ele vai ressuscitar os mortos, ele vai curar os cegos, ele vai curar os leprosos, ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, limpar o pecado, para que todos reconheçam que realmente este é o Cristo. E aí ele chama os 70 e diz: a missão que eu tenho para vocês é vocês me auxiliarem, porque eu só sou um. E eu aqui não estou para agir como Deus. Eu estou para agir no corpo humano, nas limitações humanas. Eu tenho fé. O Espírito de Deus guiava Jesus. Mas ele, apesar de ser Deus e homem, ele não agia com os poderes potentosos de Deus. Ele agia com os poderes que o Espírito de Deus que habitava nele. Lembra quando ele foi batizado nas águas, o Espírito de Deus veio como se fosse uma pomba e repousou sobre ele? O mesmo Espírito que está em você, que aceitou a ele como Salvador. E ele chama os 70 e diz: eu quero que vocês vão a todas as aldeias, todos os lugares, pregando o Evangelho e dizendo estas palavras que acabei de dizer para vocês. Meus queridos irmãos, algo interessante aconteceu. O que aconteceu é que funcionou. Diferente do que muitos pensam, funciona. Diferente do que muitos pensam, esta é a verdade e este é o plano. O plano original, o plano da verdade, o plano do que está acontecendo para o futuro é este. Alguns filmes malucos que entram numa máquina e vai para um plano paralelo. Uns filmes que diz que existe um plano paralelo, uma vida paralela, um universo paralelo e um portal que entra e sai. Os Smurfs entram dentro de um portal e vão para o mundo dos Smurfs. E o Megatron e não sei quem, não sei quem. E Thor também entra num portal e sai lá no mundo dos deuses e etc. Esse filme maluco. E aí ficamos, qual é a realidade? E eu queria te desafiar nesta noite que a realidade não é esta. Não estamos vivendo a pura realidade. Mas não é por conta desses filmes malucos que Megatron está do outro lado e os Autobots e não sei quem, blá 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 e blá blá blá, e que tem um portal que entra e sai, blá 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 e blá blá blá, e a máquina do tempo e de volta para o futuro, de volta para o passado e etc. Não existe essas besteiras. O que existe é que uma vida real está se desenrolando diante dos seus olhos, ao redor de você, diante da sua família, e você precisa entender que esta vida se chama Reino de Deus. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu vou dizer com maior clareza. Existe, Deus está operando na terra, no céu e em todo lugar, preparando esse plano magnífico de restauração completa da terra. Quando você pensa que você vai sair daqui e comer um sanduíche, um pastel e tal, e essa é a vida que está existindo, você está muito enganado. Essa é uma vida sua, é uma vida limitada, é uma vida do seu corpo, é uma vida da sua existência, que é pobre e que está morrendo a cada dia. Mas existe a vida de Deus que está vivendo, crescendo, apontando para um futuro eterno a cada momento. Se você vive em prol do pastel que vai comer já já, dos gols que vai passar na televisão, e de amanhã que você vai bater ponto e trabalhar, você está vivendo bem, normal. Mas eu queria te dizer que essa vida está fadada a morrer. Ela vai se acabar.
Você precisa descobrir que existe um plano real, um plano eterno que está se desenrolando com você aqui e agora e em todo momento. Você consegue entender isso? Você consegue entender que agora mesmo Deus está trabalhando, o Espírito de Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando, os anjos, arcanjos, querubins, serafins estão trabalhando. Satanás também está trabalhando, os demônios também estão trabalhando, todo mundo está trabalhando. Seja Deus, seja os demônios e Satanás, eles trabalham por uma visão, por um universo, por um mundo, por uma realidade que não é essa, você sentado aí pensando no pastel que vai comer já já. E se quiser me convidar, eu estarei lá. Se Deus quiser. Mas a nossa vida não é regida por isto. A nossa vida não deve ser regida por isto. Porque se qualquer doido inventasse de dizer, tem um mundo paralelo, uma doutrina de mundo paralelo, você acreditaria e ficaria jogando um jogo, entrando, conversando com as paredes, acendendo fogueira, indo não sei para onde, mentalizando, regressando, voltando, viajando, meditando e etc. Eu quero te dizer, não é nada de doido e não é nada disso. É uma realidade. Deus, ele está trabalhando, Deus, ele está agindo, Deus, ele está chegando, Deus, ele está compondo, Deus, ele tem o seu plano e nada vai deter o plano de Deus. Não é a nossa omissão, não é a nossa cegueira, não é a nossa distância, não é a nossa despreocupação que vai deter o plano de Deus. Então até agora você tem duas coisas que você precisa pensar e pense rápido. Sua carne, sua vida e a de todos nós está morrendo. É nisso que está a sua segurança? E Deus, a segunda coisa, Deus, ele tem seu plano reto. E você precisa acessar, e viver, e trazer, e pensar que eu não vim aqui por uma questão material. Eu vim aqui por uma questão espiritual. Deus está aqui. Ele quer alguma coisa comigo nesta noite, ele quer alguma coisa comigo amanhã, e depois de amanhã, e depois e depois. Ele quer alguma coisa comigo na eternidade. Você é espírito. E Jesus chama os 70 e diz, eu dou poder a vocês. Façam essa obra que eu vim fazer. Façam, saiam. E saiu 35 grupos. Todas as aldeias. E eles voltaram. E começaram a dar testemunho. Que expulsou demônio lá de não sei de onde que caiu no chão. Que impôs as mãos e os leprosos ficaram curados. Que oraram por uns paralíticos e eles saíram correndo com as pernas fininhas, igual um talo de mamão. A perna começou a engordar, criar forma, o osso e tudo. E eles começaram a pular e cada vez que pulava a perna tomava mais forma. Que o braço era cotó e começou a crescer nervo, osso, pele e tal. E depois saiu os dedos, as unhas, foi saindo. E a pessoa fazia assim, não acreditava e tentava largar para ver se era alguma coisa colada. E batia na perna e no cabelo. Coisas extraordinárias. Mortos começaram a sair do caixão. E eles voltaram. Voltaram com muita força. Voltaram com muita alegria. Voltaram com bastante firmeza de que Deus estava com eles. E começaram a dar esse testemunho. E Jesus disse, que coisa maravilhosa que aconteceu. Vocês experimentaram o verdadeiro mundo. O verdadeiro reino, a verdadeira existência, aquilo que nunca vai se acabar, porque esse mundo ele vai se acabar. Vocês experimentaram o reino de Deus, onde tudo que é torto é consertado, onde tudo que não presta passa a prestar, e onde tudo que é esquecido passa a ser lembrado, e onde tudo que é afastado, humilhado, sem nenhum amor, passa a ser amado, passa a ser trazido, passa a ser exaltado. É o reino de Deus. Que poderes vocês experimentaram. Mas eu queria dizer para vocês que isso tudo é maravilhoso. Mas não se alegrem.
inicialmente não se alegrem por isto. Porque mesmo que alguém andou com as pernas que não andava mais, essa perna vai cair. Mesmo que alguém abriu os olhos, passou não sei quantos anos cego e agora estava vendo, esses olhos vão cair. Mesmo que alguém agora tinha demônio, que ficava atormentando o juízo da pessoa, dominando, e o demônio foi expulso, esse juízo que está livre vai cair. Todas essas coisas vão cair. Todos esses poderes vão passar. Todas essas ações nesse plano vão acabar. E eles ficaram assim, estavam tão cheios, aí começaram a esfriar assim. E Jesus disse: se alegrem, exaltem, exultem, dê grandes brados, porque vossos nomes estão escritos no livro de Deus, dos eleitos que serão chamados para a grande salvação. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: não se alegre por viver nesse plano, mesmo que seja debaixo de grande poderio de Deus, de sobrenatural, porque isso tudo... Se alegrem pelo nome de vocês que está sendo preservado lá no livro de Deus. Pela salvação, pela vida eterna, pela certeza que teu espírito vai voltar para Ele. E não haverá nada que acuse e faça você ser jogado no lago de fogo e de enxofre, conforme as revelações de Apocalipse. Porque o sangue do Cordeiro que pagou o preço está em nós. Essa é a verdadeira vida. Viver em prol de um mundo que não vai se acabar. Quem vive em prol do mundo que vai se acabar pode ter muitas alegrias, mas não é eterno. E essa alegria é passageira. Mas você precisa descobrir a alegria da salvação. A alegria da consciência tranquila, que pode acontecer o que for comigo hoje, eu estarei com o meu Criador, prestando conta a Ele, e Ele me receberá para a vida eterna. E Apocalipse diz que naquele grande dia, o Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus, Ele virá tomar conta desta terra. Guerrear contra todos os demônios e todos aqueles que são contra Deus. Que não se subjugam diante de Deus. No seu vestido e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na sua traseira um grande exército de pessoas que investiram a sua vida naquilo que é eterno, não naquilo que perece. Na salvação. Quando aceitamos a Cristo, a Bíblia diz: todos aqueles que confessam que é pecador e que não tem como chegar no céu, mas que confessam, que reconhecem que Jesus é o Salvador, o Deus que desceu, se encarnou, morreu, ressuscitou e acredita nesse sacrifício dele, é o suficiente para que Deus perdoe os seus pecados e te enumere, te chame, te eleja para a vida eterna. Mas pastor, é tão fácil assim? Que negócio é esse? É uma questão de consciência. O pecado é uma consciência. Deus disse: não faça, não faça. E fez. Aceitar a Cristo, ter a vida eterna, recuperar a nossa qualidade esplendorosa de criaturas de Deus, filhos de Deus, é consciência. Não é uma questão só de falar, nem de usar roupa. Eu amo Jesus, nem de botar no carro. Jesus é o Salvador, o resto não presta, e etc. Não, é uma questão de consciência. Por isso que a Bíblia diz que o adultério, ele não é um pecado neste corpo somente, é um pecado na mente, porque é consciência. Você precisa se conscientizar
e dá um passo na sua consciência. E a Bíblia diz, é preciso que a sua boca se abra e prove para Deus diante de todos que a sua consciência se dobrou diante dele. Por isso que a gente tem que falar, eu aceito a Cristo como meu Salvador, perdoa os meus pecados. E é só isso, pastor? Não, é muito mais. É todo o seu ser, todo o seu espírito, que você tem de mais precioso, toda essa carga sendo entregue a Deus. E a Bíblia diz, tudo por fé, tudo tem que acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está investindo em quê, meu querido? Você está investindo naquilo que vai se acabar? Ou você está investindo na vida que está aí? E essa vida vai ser a única que vai sobreviver. A existência com Deus. O futuro. O que você está investindo? Curvemos nossas cabeças e tenhamos 1 minuto com Deus. Você veio à igreja, aqui é um lugar de orações, de meditações. E eu queria lhe convidar para você parar se você estiver fazendo alguma coisa. E tenhamos 1 minuto com Deus. Como está a sua vida, a sua alma? Não é uma questão de religião, sabe? É uma questão de verdade. Você está consciente? Minha preocupação não é que você dê dízimo aqui ou que você seja membro daqui. Minha preocupação e a de todos nós é que fizemos um juramento para Deus de o amar e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu não posso amar o meu próximo se eu não proclamar para ele a única porta que leva à vida eterna. É só isso. Não se sinta ameaçado ou pressionado ou oprimido, ou que eu estou dizendo que a sua religião não serve e a minha serve. Não, 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 meu querido. Eu estou pregando a Bíblia, Jesus, o reino dos céus, a vida eterna, a salvação para toda a humanidade. Não deixe essa vida, essa oportunidade passar diante dos seus olhos. Tão clara, tão evidenciada por você. E você pode tirar suas conclusões, porque o Espírito de Deus está falando dentro de você, fazendo você sentir emoções e auferindo em você uma verdade, uma certeza. Se entregue a Deus. Seja melhor. Participe com Deus do mundo de Deus. Porque este mundo que você pensa que é o seu, ele vai morrer, ele vai se acabar. Quantos estão no nosso meio que querem nesta noite sair daqui com a certeza absolutíssima? Segurem as crianças, por favor. Coloquem-as sentadas. Quantos querem nesta noite sair daqui com a certeza absolutíssima? Não é religião, nem vou te levar para um quarto ali escondido e te doutrinar. É aberto. É aqui e agora. Esta palavra, esta verdade. Não vos alegrei pelo que vocês têm na terra, pelo que vocês veem na terra e neste corpo. Antes vos alegreis, porque vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. E só alcança quem aceita Cristo como Salvador. Você tem dúvida? Você quer fazer como eu fiz? Eu sou testemunha. Eu aceitei a Cristo como Salvador e me orgulho disso. E essa é toda a minha vida. E o que eu sou?
Mais nada, não preciso dizer nada. É tudo ponto. Eu aceitei a Cristo como Salvador, é o que me importa. O resto é o dia a dia que eu espero que acabe e venha a redenção de Deus para toda a humanidade. O resto é resto. Não que sejamos insolentes ou desprezamos as nossas missões na terra. A Bíblia diz que enquanto estivermos aqui, sejamos exemplo em tudo. O melhor cidadão você precisa ser, mas esse não é o foco. À noite eu entro em casa, não importa o que aconteceu durante o dia, eu sento na minha cama e eu agradeço a Deus porque eu ainda gozo de comunhão com Ele e tenho certeza da salvação. É tudo o que importa. E eu me preocupo com você que não tem essa certeza, ou que acha que existem outros caminhos. Isso é mentira, não existe, só existe um caminho, porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Todo aquele que vem a mim eu não desprezo, todo aquele que vem a mim eu abraço, dou apoio e o transformo para estar comigo no reino do meu Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, disse Jesus Cristo. Não foi em vão que você veio aqui nesta noite. E eu queria te convidar a aceitar a Cristo como seu Salvador. Não saia daqui sem essa certeza. Quantos estão aqui e querem aceitar a Cristo como Salvador? Eu quero orar por você. E esta oração não é que tem mágica nela. Simplesmente eu quero com você dar o primeiro passo para uma vida eterna.